Olá, gente, tudo bem? Como é que estão vocês depois de terem feito esse simuladão, né, nos módulos do Colégio Militar, é, simulado de português e matemática, a redaçãozinha também. Espero que vocês tenham gostado, certo? Foi feito com muito carinho para vocês, certo? E agora a gente vai fazer a correção do simulado final de língua portuguesa, certo? Da parte de língua portuguesa. Então vamos lá, o primeiro texto. O texto tem como título o Rio Amazonas, né? A gente vai ler, é uma lenda, né, gente? Vocês já devem conhecer bem as lendas, essa história oral narrada de geração em geração, que contém fatos reais e irreais, tudo produzido pela imaginação humana, não é isso? Vocês devem saber disso, já conhecer as características, que eles vão mudando um pouco, né? De acordo com a cultura e a tradição popular de cada local, certo? Então a gente vai conhecer essa história muito bem interessante. A floresta se estendia do pé do monte até o mar, onde nascia o sol. Uma imensidão que era só verde. O espírito da montanha, chamado por muitos de Ibiacema, não se dava com os habitantes do lugar. Roubara as irmãs Anaí e Anajar de uma tribo da floresta e se casara com as duas. Vivia enfurnado numa caverna profunda, onde mantinha as esposas prisioneiras e pouco gostava da luz do dia. Um dia, Tan e Cauiá, dois irmãos guerreiros da floresta, subiram a montanha e de longe viram as duas irmãs, que ralavam mandioca na entrada da caverna. Os dois irmãos da floresta se apaixonaram pelas duas irmãs da montanha roubadas da floresta. Elas também gostaram deles, resolveram se juntar e fugir dali. Os casais foram para uma outra terra, onde chegaram cansados, com fome e sede. Procuraram água para beber, mas a que havia era barrenta, escura, quente e de gosto ruim. Procuraram e procuraram, mas só acharam água ruim. As irmãs, que sempre falavam juntas, contaram aos novos maridos que a água boa que havia no mundo estava guardada nas cavernas de Biacema, no alto da montanha, para que ninguém bebesse. Ibiacema deixara a água suja e quente para matar a sede dos indígenas e dos bichos da floresta. A água pura, cristalina e fresca ele guardara somente para uso dele. Os irmãos subiram a montanha e constataram que as cavernas lá no alto estavam repletas de potes cheios de água fresca, mas eram vigiadas por Ibiacema, que não deixava ninguém se aproximar. Antônio e Caiurá foram falar com o Tatu, que se dispôs a ajudá-los. De noite, quando Ibiacema foi dormir no fundo de sua cova, o Tatu começou a cavalcar na entrada da caverna, que desabou e prendeu Ibiacema lá dentro. Ibiacema reagiu e tentou se libertar. Seus movimentos faziam tremer toda a montanha e ele continuava preso. O tremor de terra, provocado pela fúria de Ibiacema, fazia com que os potes de água chacoalhassem, batendo um no outro e se quebrassem. A água liberada corria montanha abaixo, em direção à floresta. Maior a raiva de Ibiacema, mais a montanha se agitava, mais potes de água se quebravam. A água liberada de sua prisão descia a montanha e lá embaixo formavam infindáveis fios de água que corriam pelo chão da floresta. Fios ralos que se juntavam adiante em correntes mais volumosas. Correntes que depois se uniam e formavam rios. Rios que se encontravam mais adiante para formar o rio maior de todos, que corria agora em direção ao mar. Quando a grande corrente de água chegou ao mar, a água salgada do mar não reconheceu a água doce do rio e a mandou de volta. A grande água corrente tentava voltar, mas novas levas da água doce que descia da montanha forçavam o rio a retomar o caminho do mar. Ficou assim, um vai-vem gigantesco, provocando uma pororoca barulhenta que se ouvia a grande distância dentro da floresta que margeia o rio do começo ao fim. E é assim até hoje. Esse rio que se formou com a água que saiu dos potes de Biacema é o rio Amazonas, o maior de todos os rios do mundo. E aí a gente está conhecendo a história, né? Uma lenda sobre
sobre o surgimento do Rio Amazonas. Existem muitas lendas, mais lendas sobre essa história, certo? Sobre esse aparecimento, sobre o surgimento do Rio Amazonas. Tudo cultura popular. E aí vamos à 13ª questão. As 12 da primeira de matemática, né? A 13ª questão é a seguinte. A partir da leitura do texto 1, pode-se concluir que o espírito da montanha, chamado por muitos de Ibiacema, não se dava com os habitantes da floresta. Né? Ibiacema vivia escondido numa caverna profunda onde morava com suas felizes esposas e pouco gostava da luz do dia. Antã e Caiá, dois amigos, se apaixonaram pelas duas esposas de Ibiacema. Os casais, Anaí e Antã, Anajá e Caiá, foram para uma outra terra onde chegaram com fome e sede, no entanto muito eufóricos. Ibiacema deixara a água pura e fresca para matar a sede dos indígenas e dos bichos da floresta. E a gente agora vai fazer uma análise dessa questão. Então, gente, na letra A, nós temos o seguinte. Nós já lemos, né? O espírito da montanha, chamado por muitos de Ibiacema, não se dava com os habitantes da floresta. O que é que nós temos no texto? A floresta se estendia do pé do monte até o mar, onde nascia o sol. Uma imensidão que era só verde. O espírito da montanha, chamado por muitos de Ibiacema, não se dava com os habitantes do lugar. E que lugar é esse, né? Esse lugar era a floresta, certo? Então, notem que a letra A, nós já temos a nossa resposta, mas vamos analisar os outros itens. Ibiacema vivia escondido numa caverna profunda, sim, onde morava com suas felizes esposas e pouco gostava da luz do dia. Ele vivia enfurnado numa caverna profunda, onde mantinha as esposas prisioneiras. Elas viviam presas, prisioneiras, não é? E pouco gostava da luz do dia. Tudo bem, mas aí no texto, segundo o texto, nós temos só onde moravam as esposas prisioneiras, presas, olha, elas não podiam sair. Então dá para a gente, né, entender que elas não eram felizes, tanto que elas fugiram com os dois irmãos. Então a letra B não está correta. Letra C. Antã e Caiuá, dois amigos, se apaixonaram pelas duas esposas de Iracema. Gente, na realidade, Antã e Caiuá eram irmãos. Eram dois irmãos guerreiros na floresta, certo? Eles realmente se apaixonaram por elas, mas não eram dois amigos, eram dois irmãos. A letra D. Os casais Anaí, Antã, Anajá e Caiuá foram para uma outra terra, onde chegaram com fome e sede, no entanto, muito eufóricos. O que é que nós temos no texto? Fala-se dos casais, mas não separa, assim como está na letra D. Anaí, Antã, Anajá e Caiuã. Então, a gente já não pode dizer que a letra D está correta. Os casais foram para uma outra terra, onde chegaram cansados, com fome e sede. Procuraram para beber, mas aqui havia barrenta escura, quente e de gosto ruim. Eles poderiam até estar felizes, né? Porque estavam com as moças, mas encontraram um problema. Não é um motivo para estar eufórico, certo? Então, mas vejam que os casais não foram separados do jeito que está a letra D. Letra E. Ibiacema deixara a água pura e fresca para matar a sede dos indígenas e dos bichos da floresta. A água pura, cristalina e fresca, ele guardara somente para o uso dele. Então, não foi essa água que ele deixou para os bichos, né, gente? Não foi essa água que ele deixou para os indígenas. No texto, nós temos o seguinte: Ibiacema deixará água suja e quente para matar a sede dos indígenas e dos bichos da floresta. Então, 13ª questão, resposta letra A. Espero que vocês tenham acertado. Tudo bem? Vamos agora para a 14ª questão. Identifica a opção cujo termo grifado não se refere a Ibiacema. Gente, essas questões assim de referência, você deve voltar ao texto para se certificar não é? A que ou a quem, certo? Essas palavrinhas se referem. O se, tá? O ele, o que, sua, esses pronomes. Então, pronomes são palavras de referenciação. Então, os concursos gostam muito de colocar uma questão dessa nas provas, né? Questão de referenciação. Ok? Volta ao texto. Então, o que é que a gente encontra no texto?
e se casara com as duas. O espírito da montanha não se dava com os habitantes do lugar. Roubaram as irmãs Anaí e Anajá de uma tribo da floresta e se casaram com as duas. Então a gente percebe que a primeira, letra A, né, se refere a Ibiacema, tá certo? O espírito da montanha é Ibiacema, não é? Certo, gente? Então a letra A está correta e não é essa que eu quero. Lembrando que nós estamos em busca, né, da opção que não se repete. Não se repete. Ok, então vamos em frente. Letra B. Resolveram se juntar e fugir dali. Antão e Caiuá subiram a montanha e de longe viram as duas irmãs que ralavam mandioca na entrada da caverna. Os dois irmãos da floresta se apaixonaram pelas duas irmãs da montanha, roubadas da floresta. Elas também gostaram deles, resolveram se juntar e fugir dali. Então, gente, o que acontece aqui? A gente percebe que não se refere a Ibiacema, não é? Então, a gente já encontra o item para a nossa resposta. A gente vai seguir em frente fazendo uma análise. Ele guardara somente para uso dele. Letra C. Ibiacema deixará água suja e quente para matar a sede dos indígenas e dos bichos da floresta. A água pura, cristalina e fresca, ele, quem? Ibiacema, guardara somente para uso dele. Então, percebam aí que ele se refere a Ibiacema. Gente, questão dessa aqui, olha, quando se coloca um item para procurar aquele que não se refere, tá? Muita atenção, vocês têm que resolver as questões olhando o enunciado, marcando palavras que vão ajudá-los a resolver, ok? Letra D, que não deixava ninguém se aproximar. Gente, essa palavra aparece demais nos textos, né? O que a gente usa muito. Mas qual o sentido desse que nesse contextozinho aí? Os irmãos subiram a montanha e constataram que as cavernas lá no alto estavam repletas de potes cheios de água fresca, mas eram vigiados por Ibiacema, que não deixava ninguém se aproximar. Quem não deixava ninguém se aproximar? Então, esse que é chamado de pronome relativo, ele se refere a Ibiacema. Olha como ele é diferente desse que. Esse que aqui, os irmãos subiram a montanha e constataram que já é uma conjunção, certo? Não se trata de um pronome. O pronome que se refere a um nome, ou seja, a um substantivo. A conjunção aqui, ela já não se refere a um nome, aqui nós temos um verbo. Então veja a diferença, tá certo? Uma dica mais para vocês. E a letra E. Foi dormir no fundo de sua cova. A gente percebe que agora o pronome é um pronome possessivo e ele está fazendo o papel de quê? De pronome adjetivo. O que é o pronome adjetivo? É aquele pronome, certo, gente, que acompanha o substantivo. Ele está acompanhando o substantivo cova, pronome, né, adjetivo. O que, no caso aqui, é um pronome substantivo. Ele só substitui, certo? Então, o pronome adjetivo, ele acompanha o substantivo. E agora a gente quer saber de quem é essa cova, certo? Sua cova de quem? Para poder saber qual é a referência. De noite, quando Ibiacema foi dormir no fundo de sua cova, Ibiacema foi dormir no fundo de sua cova. O tatu começou a cavocar na entrada da caverna. Então, gente, percebam que nós temos letra A, letra C, letra D e letra E. São referências, né, do personagem Ibiacema. Mas a letra B, não, né? A resposta, letra B. A letra B se refere aos outros, né, os casais. Tudo bem? Então, vamos à questão 15. Quem é o rio Amazonas, o maior de todos os rios do mundo? A vírgula, olha, gente, questãozinha de pontuação, vírgula. Para que serve essa vírgula? É um aposto, a letra A é o aposto do resto da frase, o aposto é aquela explicaçãozinha desse termo, não é? Do substantivo. O vocativo do resto da frase é um vocativo, aquela palavra que é toca, que chama, certo? O vocativo, lembrando que o vocativo ele é usado no diálogo. Lembra dos diálogos, quando tem aquele personagem conversando com outro, ele chama fulano, certo? Ah, se você está entendendo. Então, esse é o vocativo. Então, cuidado para não confundir os dois. O aposto já é a explicação, o aposto já é a explicação. O vocativo é o chamamento. Uma expressão de valor corretivo, não existe essa possibilidade aqui, não é? Chamar, mas o que é esse valor corretivo?
Lembra que de vez em quando vocês encontram assim, isto é, ou seja, não é? É uma questão de corrigir algo que foi dito, certo? Elementos de uma enumeração, enumerar, certo? Comprou banana, laranja, pera, maçã, é isso, vai enumerando, vai colocando a vírgula para separar esses elementos. E as várias ações da personagem, aqui a gente não percebe essas ações. Então, gente, a resposta para essa questão, a questão 15, é a letra A, é um aposto. E aqui eu coloquei, o aposto é uma palavra, expressão, que exerce uma função junto ao substantivo, ou pode ser também um pronome. Essa função pode ser explicar, especificar, resumir, comentar, indicar algo sobre aquela palavra, certo? Mas atenção, aposto não pode ser formado por adjetivo, apenas por substantivo ou pronome substantivo, certo? Um pronome que exerce função de substantivo, tudo bem? Então vejam aí que no caso aqui ele se refere ao rio Amazonas, certo? Ó, o maior de todos os rios do mundo, o rio Amazonas. Então, resposta letra A, aposto. E aí nós chegamos ao texto 2, que fala sobre a consciência planetária, né? Consciência de cada um, nossa consciência em relação a tudo que está acontecendo. E olha que cada dia mais coisas vão acontecendo nesse nosso planeta, né, gente? Muitas coisas mesmo. Então, o que é essa consciência planetária, né, gente? O movimento social propõe mudanças em relação, né, à dominação do ser humano sobre a natureza, né? Criar um novo modo de produção e consumo respeitoso, né, com o meio ambiente. Então, vamos ver o que nós temos aqui no texto. Precisamos dizer urgentemente, olha a palavra aí, urgentemente, aos meninos comer do futuro, que só se combate o caos atual, acabando com a insustentabilidade social, com a fome e a miséria. É preciso transformar a estrutura social injusta e predatória que corrói o país. O texto é de Araquém Alcântara. Conheço crianças e adolescentes aterrorizados com o que julgam ser o fim do mundo. Precisamos urgentemente dizer-lhes que somente deles pode vir uma nova consciência planetária, que a Terra está realmente em agonia e que atingiu seu estado crítico. E isso porque nosso comportamento é destrutivo e egoísta, remonta a mais de 100 mil anos, quando começamos a atear fogo nas florestas, poluindo e esgotando os recursos naturais, superpovoando, enfim, incapacitando o futuro da vida. Precisamos de um esforço extraordinário para ensiná-los esta nova forma de viver, talvez a única possível de agora em diante. Respeito a tudo que é vivo, responsabilidade cotidiana em cada ato, a percepção de que tudo está interligado, que terra e homem formam um único organismo e que o futuro só será menos aterrorizante se nos reconciliarmos com as sábias leis que regem este vasto complexo biológico. Este grande jardim planetário chegou ao caos, ao ponto da extrema desordem. É necessária uma mobilização mundial, um gigantesco esforço para reduzir a emissão dos gases de estufa, para substituir o carbono fóssil, para interromper o envenenamento do ar. Tudo o que temos feito é muito pouco. Navegamos entre a omissão e a hipocrisia. Veja o que estamos deixando acontecer com a maior riqueza deste país, a floresta amazônica. Vasto espaço verde de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados de extrema importância para a regulação da temperatura do planeta. Já permitimos que 17% de sua área fosse arrasada, o equivalente a 2 Alemanhas e a 3 estados de São Paulo. Isso dentro de um país cuja Constituição declara que a floresta amazônica é patrimônio nacional. Somos um povo que tem seu nome derivado de uma árvore e que deveríamos ver cada árvore como um monumento vivo de nossa cultura e história. Temos que explicar urgentemente aos meninos com medo do futuro que é possível mitigar os efeitos do aquecimento global,
desde que a gente tome para si agora esta missão de limpeza e regeneração. Respeitar a natureza como parte de nós mesmos, consumir menos, produzir menos lixo, reciclar o lixo, consumir menos eletricidade, menos água, andar mais a pé ou de bicicleta, e numa escala mais ampla, exigir matérias-primas com certificação como a madeira, que deve ser de florestas plantadas e ter selo de origem, e exigir a imediata interrupção do desmatamento na Amazônia, na Mata Atlântica e nos demais ecossistemas. Olha o nosso planetinha aí. Aprendi o que era sustentabilidade, ou um de seus vários nomes, quando uma tempestade de chuva ácida caiu sobre a minha cabeça em Cubatão, no início dos anos de 1970, quando vi que aquela chuva e toda a poluição do Vale da Morte produzia crianças sem cérebro. E quando vi que a desgraça atinge sobretudo os mais pobres, aí resolvi me colocar a serviço na celebração da vida. Precisamos dizer urgentemente aos brasileiros, sobretudo aos meninos com medo do futuro, que a maior de todas as tarefas contra os efeitos do aquecimento global é combater a insustentabilidade social. É preciso acabar com a fome e a miséria. É preciso transformar esta estrutura social injusta e predatória que corrói o país. É preciso que este princípio universal deixe de ser utopia. Todo homem tem direito à saúde, à educação, à cultura. E aí vocês vejam aqui também, muito importante ao terminar a leitura de um texto, gente, verificar a bibliografia, né? O autor do texto. Olha, esse texto foi colocado nesse site do Planeta Sustentável, você pode até ler por lá, e tem muita coisa interessante também, certo? O acesso é em 2014, gente, e hoje, né, continua tudo igual ou pior. Então, vamos ver a questão 16. Não se pode declarar sobre o narrador do texto 2. Ele assume a primeira pessoa na narração, desconhece o conceito de sustentabilidade, apresenta-se disposto a trabalhar para defender a vida no planeta, constatou que as desgraças atingem principalmente as camadas mais pobres da sociedade, acredita que combatendo a insustentabilidade social, combaterá os efeitos do aquecimento global. Olha o que é que vocês vão prestar atenção. Não se pode declarar, certo? Sobre o narrador do texto 2. Não se pode declarar. E aí a gente vai analisar cada um. Primeira diz, assuma a primeira pessoa. Então, vocês sabem que para saber se é primeira ou terceira pessoa, nós temos que analisar verbos e pronomes, certo, gente? Aqui, esse trechinho, a gente encontra o verbo conhecer, em primeira pessoa, conheço crianças e adolescentes, e logo depois diz, precisamos urgentemente, ou seja, a gente sabe que a primeira é verdadeira, não é? E a gente não quer esse item, tá certo? Então, a letra A você já coloca como verdadeirinha para poder passar para a próxima. Letra B diz o seguinte: desconhece o conceito de sustentabilidade. O narrador do texto desconhece, gente. Depois de ler o texto, você viu que ele conhece bastante, né? Que ele luta por isso. E o que, que ele diz numa parte do texto? Aprendi o que era sustentabilidade, ou um de seus vários nomes, quando uma tempestade de chuva ácida caiu sobre a minha cabeça em Cubatão no início dos anos 70. Então você já não pode colocar como negativa, né? Como não se pode declarar. Então a letra B também. Aliás, a letra B, gente, ó, aprendi o que era sustentabilidade. Então ele aprendeu. Então a letra B já é a nossa resposta. A letra C, vamos lá. Apresenta-se disposto a trabalhar para defender a vida no planeta. Aí ele diz assim: resolvi me colocar a serviço na celebração da vida. Precisamos dizer urgentemente aos brasileiros, sobretudo aos meninos com medo do futuro, que a maior de todas as tarefas contra os efeitos do aquecimento global é combater, ou seja, trabalhar, é defender, né, a insustentabilidade social. E em um dos momentos ele cita isso, certo? Então, a letra C está verdadeira. Letra D. Constatou que as desgraças atingem principalmente as camadas mais pobres da sociedade. Ele diz isso, né? Quando aconteceu a chuva ácida. Ele diz assim: quando vi que a desgraça atinge sobretudo os mais pobres, certo? E aí ele resolveu
se colocar a serviço, né, a trabalhar por isso. E a letra E, acredita que combatendo a insustentabilidade social, combaterá os efeitos do aquecimento global. Precisamos dizer urgentemente aos brasileiros, sobretudo os meninos com medo do futuro, que a maior de suas tarefas contra os efeitos do aquecimento global é combater a insustentabilidade social. Então, gente, resposta para a questão 16, letra B. Não se pode declarar sobre o narrador do texto que ele desconhece o conceito de sustentabilidade. Então, letra B é a resposta. E vamos à questão 17. O texto propõe mudanças de atitudes que contribuiriam para minimizar os efeitos do aquecimento global, exceto. Vamos lá. O que eu tenho que marcar aqui? O texto propõe mudanças de atitudes que contribuiriam para minimizar os efeitos do aquecimento global, exceto. Então, vou marcar já essa palavra. Vamos ver quais são as contribuições, tá? Aqui nós precisamos reler, sempre voltar ao texto para encontrar as respostas e estar ciente, né, da resposta que você vai escolher. Então, gente, para essa questão, nós temos esse trecho. Temos que explicar urgentemente aos meninos com medo do futuro que é possível mitigar os efeitos do aquecimento global, desde que a gente tome para si, agora, né, essa missão de limpeza e regeneração, respeitar a natureza como parte do nós mesmos. Consumir menos, olha, começar aqui, né? A questão diz consumir menos água. Vamos ver se nós temos aqui consumir menos, produzir menos lixo, reciclar o lixo, consumir menos eletricidade. Então, ó, consumir menos água. Então, a letra A, a gente já encontra aqui. Andar mais a pé ou de bicicleta, ele coloca isso na letra B. Então, pronto, a gente já encontra aqui, certo? Andar mais a pé ou de bicicleta. Produzir menos lixo, ele coloca aqui em cima, né? Consumir menos e produzir menos lixo, certo? Reciclar o lixo, nós temos aqui também. Okay? E exigir matérias-primas com certificação. Nós temos aqui, exigir matérias-primas com certificação. Então, gente, o que nós não temos aqui nesse trecho? Nem outra parte. Atribuir às autoridades a missão de limpar e regenerar o planeta. Até, gente, que não é só as autoridades. O trabalho tem que ser de todos, né? Para que realmente aconteça, cada um tem que fazer a sua parte. Então, questão 17, letra E. E vamos à questão 18. O terceiro parágrafo do texto 2 revela que a floresta amazônica, vamos ler esse parágrafo. O que é que nós temos aqui? Contribui para a regulação da temperatura do planeta, já está com 27% de área desmatada, é um patrimônio mundial, é considerada a maior riqueza do planeta e tem sido alvo de total proteção e preservação. Gente, presta atenção que nós estamos falando do texto, certo? Sempre lembrar disso. Ah, mas eu já ouvi falar. Não, não é o que você ouviu falar, é o que tem no texto. Então, fiquem bem atentos a isso, que alguns alunos vão falar mais do que tem no texto. Então, você tem que trabalhar com isso aí. Terceiro parágrafo. Então, o terceiro parágrafo do texto 2 revela que a floresta amazônica, certo? Então, é de extrema importância para a regulação da temperatura do planeta, que é o que está na letra A, que é a resposta, certo? Aí na letra B já está com 27%. O que é que nós temos no terceiro parágrafo? Já permitimos que 17% da sua área fosse arrasada, certo? Então aqui tem 27, aqui 17. Então você já coloca como errada a letra B. É um patrimônio mundial. O que é que nós temos sobre isso, certo? Vamos ver aqui. Isso dentro de um país cuja Constituição declara que a floresta amazônica é um patrimônio nacional. E na questão tem mundial. Então, não está correto. É considerada a maior riqueza do planeta. Onde nós temos aqui? Este jardim planetário chegou ao causa por extrema desordem. Veja o que estamos deixando acontecer com a maior riqueza deste país. Certo? Deste país. Então, não é do planeta. É do Brasil. E tem sido alvo de total proteção e preservação.
Infelizmente, não. Este grande jardim planetário chegou ao caos, ao ponto de extrema desordem, né? Então, não tem essa total proteção. Então, a resposta para a questão 18 está na letra A. Tudo bem? E aí, gente, nós chegamos ao texto 3. O texto 3 é o aquecimento global do planeta Terra. E aí nós temos um cordel. Vocês conhecem, né? A literatura de cordel, que é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente no interior nordestino, certo? As principais características da literatura de cordel, uma tradição literária regional, oposta, né, à literatura tradicional, gênero literário em versos, vocês estão percebendo que aí nós temos versos, temas populares da cultura popular brasileira, linguagem popular, oral, regional, informal. E a principal característica desse tipo de texto é a oralidade, certo? E a principal função social é de informar ao mesmo tempo que diverte aos leitores. Aqui não, eu queria falar do aquecimento global, né? E o título já nos assusta um pouco, o fim do planeta Terra. Aí vamos ler. O gelo na Antártica, aos poucos, derretendo. Só mesmo cego, para isso, não está vendo. O quanto a Mãe Terra bastante está sofrendo. A Amazônia, coitada, que bela floresta. Se vê o blá blá blá, ninguém se manifesta. E do miolo da mata, pouquíssimo lhe resta. Várias consequências, todas fazem sentido. E a mídia mostrando, pouca gente dá ouvido. Fábricas e automóveis deixando o ar poluído. Como uma pessoa com saúde sobrando, pega uma agulha, todo dia vai furando. Assim, pouco a pouco, ela vai acabando. Todos nós somos culpados, não há o que discutir. Vários animais vão deixar de existir. Até os seres humanos vão se autodestruir. O sol irá esquentar em uma temperatura. Quem não estiver protegido fica cheio de assadura. Eu não estou mentindo, na verdade foi. A Amazônia não para, é noite, é dia. Motosserra serrando, dentro das serrarias. O que tira e não bota, acaba numa poesia. Conte que a natureza está perto de se acabar. E o mundo está diferente, ninguém vai escapar. E os pobres animais não têm onde se abrigar. Os rios poluídos, peixes, aves morrendo. O povo não está cego. Sei que eles estão vendo. Até quando essa desgraça ficará acontecendo? Faço minha parte, usando a imaginação. Qual será o futuro da próxima geração? Precisa-se para ontem, urgente, uma solução. E aí, no texto de vocês, porque aqui eu não coloquei, mas tem lá no final, que o João Peron, né, Crescimento Global, e nós temos lá, Cartilha Cordel, certo? E aí nós vamos para a questãozinha 19. Gente, então vocês já viram que é um texto, a literatura de cordel ela é formada em versos, né? Cada linha dessa que vocês leram se chama verso também, como uma poesia, não é uma poesia, serve a 19 o seguinte: assinados versos que apontam para o iminente risco da extinção. Tem alguma palavra que vocês conhecem ali? Iminente risco, que é isso? Aquilo que está prestes a acontecer. Extinção, que é o fim, né, gente? O desaparecimento. Então, o que é que ele diz? O gelo na Antártica, aos poucos, derretendo. Então, a gente vê aí que, aos poucos, aquilo vai acontecendo, mas nada de risco de extinção. Fábricas e automóveis deixando o ar poluído. Isso é a consequência, né, das fábricas e automóveis. Vários animais vão deixar de existir. E aí, gente, é o que nós queremos na questão. Aquele verso que aponta para iminente risco da extinção. Então, quando esses animais deixam de existir, o que é que nós temos? A extinção, certo? Quem não estiver protegido fica cheio de assadura, né? Na pintura, não sei isso. Motosserra serrando dentro das serrarias, o trabalho não para. E aí, gente, nós temos a letra C como resposta. Vários animais vão deixar de existir. Só para ficar bem marcado aí o significado de iminente
prestes a acontecer, urgente, imediato, acontecer de imediato, o significado de extinção, eliminação, desaparecimento, enfim, né? O fim desses animais. Aí vamos à questão em o que tira e não bota, acaba, meu avô dizia. Então, esses versos aí que nós lemos agora. A forma verbal acaba, né? O verbo acabar, destacado no verso, representa o quê? Uma consequência, uma causa, uma concessão, é a solução à adversidade. Primeiramente, vamos só relembrar o que é cada um, né? A consequência é o resultado de algo, o resultado de uma ação. A causa é o motivo desse fato, desse algo que aconteceu. A concessão, gente, ela é uma oposição, certo? Concessão, adversidade, como a letra E. E a solução é como a solução do problema, né? A conclusão, certo? Então, o que acontece? O que tira e não volta, ó, o que fazem com as árvores, né? Acaba, meu avô dizia. Então, esse verbo aqui, ele representa totalmente uma consequência, ou seja, o resultado de algo que tira e não bota, acaba, certo? É o resultado, é a consequência. Então, 20ª letra A. 21ª. Assinale o verso que comprova que os danos causados ao planeta Terra são divulgados, certo? Fazem aparecer, que as pessoas vejam, que as pessoas leiam, que as pessoas se apropriem do que está acontecendo. Então, a letra A diz: para isso não está vendo, ninguém se manifesta, e a mídia mostrando, deixando o ar poluído, não há o que discutir. Então, gente, de acordo com o que está sendo pedido, né, na questão 21, nós temos a letra C como resposta. O verso que comprova que os danos causados quando a Terra são divulgados está na letra C, que a mídia vai mostrando. Que é a mídia? A mídia consiste no conjunto de diversos meios de comunicação com a finalidade de transmitir informações e conteúdos variados. O universo midiático abrange uma série de diferentes plataformas que agem como meios para disseminar as informações, como jornais, revistas, televisão, rádio, internet, né? Por exemplo. Então, 21, letra C. Aí chegamos ao texto 4, vamos lá. O texto 4 agora, gente, é uma notícia. Certo? Uma notícia. Então, a gente percebe aqui, na notícia, nós temos o quê? Logo no começo, nós temos o título, né? Certo? A notícia é um gênero textual jornalístico, certo? Está presente no nosso dia a dia, ele é encontrado principalmente nos meios de comunicação. Então, texto que a gente chama de texto informativo. A principal finalidade é informar sobre um tema atual, um acontecimento, não é? E aí a gente pode encontrar nas jornais, revistas, meios televisivos, na internet, ok? E as principais características da notícia, gente, um texto curto informativo, textos descritivos ou narrativos, relativamente curtos, veiculados nos meios de comunicação, linguagem formal, clara e objetiva, gente. Lembrando, a linguagem da notícia é objetiva. Texto com títulos, tá? Tem o principal, nesse aqui, né? E o auxiliar, que a gente chama de subtítulo. Textos em terceira pessoa, que são textos impessoais, o discurso indireto, algumas vezes aparecem algumas falas entre aspas, né? E fatos reais, atuais e do cotidiano, certo? Então, vamos lá. A gente vai ler aqui: desmatamento das florestas causa danos irreversíveis à vida. Isso é a manchete. A maior parte das espécies ameaçadas no Brasil estão em situação de risco devido à perda do habitat florestal. Alerta ICMBio. Vai saber o que é isso aí. No Dia da Proteção às Florestas, comemorado nesta quinta-feira, 19 de setembro, o Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade, que é o ICMBio, lembra a importância de refletir sobre o ecossistema mais rico em espécies de animais e vegetais do mundo.
A destruição de florestas causa erosão dos solos, degrada as bacias hidrográficas, provoca extinção na vida animal e gera danos irreversíveis à biodiversidade. Atualmente, a maior parte das espécies ameaçadas da fauna brasileira, sejam elas aquáticas ou terrestres, estão em situação de risco devido à perda do habitat florestal. São 1.051 espécies ameaçadas. Todas estão assim em função do desmatamento, afirmou a coordenadora de avaliação do estado de conservação da biodiversidade, que é o COABIO, do ICMBio, Rosana Subirá. No bioma da Amazônia, o, o ICMBio é responsável pela gestão de 32 florestas nacionais, o que torna a discussão dentro de um contexto nacional e mundial necessária. Além disso, o Brasil é o país com a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia, e tem a maior diversidade de biomas do planeta. Para minimizar os impactos ambientais, o Instituto deu 313 unidades de conservação, as UCs, espalhadas por todo o Brasil, que abrangem, entre outras categorias, reservas biológicas, reservas extrativistas, parques nacionais e as florestas nacionais, áreas fiscalizadas, monitoradas e protegidas. Por isso, esse debate é importante. As pessoas precisam rever a postura e avaliar o quanto precisam para viver bem, se é necessário realmente desmatar e causar danos ao meio ambiente, finalizou a coordenadora de avaliação do estado de conservação da biodiversidade. Causas do desmatamento: agropecuária, a expansão urbana, a construção de empreendimentos de energia, como usinas hidrelétricas, e o próprio consumo da população são os principais motivos que levam ao desmatamento florestal no Brasil. E aí vocês encontram o site que foi tirado essa notícia, certo? E a questão 22, gente, vamos lá. A propósito do título, tá? Já vai falar do título. Desmatamento das florestas causa danos irreversíveis à vida, referente à notícia lida, do título referente à notícia lida, assinale o item correto. A letra A diz o seguinte: somente com a leitura do título é possível saber de quais florestas de qual vida a notícia trata. Não, né, gente? Não tem como você conseguir ler no título sobre as florestas e qual vida a notícia trata. Não. Ele dá somente a manchete para que você se interesse e vá ler a notícia. Então, não é possível. A letra A não está correta. Ele anuncia o assunto desenvolvido na notícia de forma parcial, certo? Pois menciona a data comemorativa que foi motivo de alerta. A data comemorativa a gente conta logo lá no LID, no primeiro parágrafo, mas aqui no título nós não temos essa data. Letra C. O uso do termo irreversível está relacionado a uma intenção do jornalista de chamar atenção para a gravidade do problema. Olha a palavra, gente, desmatamento das florestas causa danos irreversíveis à vida. E olha como isso chama atenção, não é? Para que as pessoas possam ler essa notícia. Então, possivelmente, a letra C é a resposta correta. A linguagem do jornalismo procura ser mais subjetiva. Lembra que eu falei agora há pouco sobre as características da notícia? A linguagem jornalística, gente, da notícia é objetiva. Então, a linguagem tem que ser formal, clara e objetiva. O leitor precisa da opinião do jornalista? Não. O leitor precisa da precisão da notícia, não da opinião do jornalista. Então, a letra D está falsa. O título esclarece que os danos irreversíveis à vida por causa do desmatamento se refere a algumas espécies das florestas brasileiras. Nós não temos essa informação aí. Fala de desmatamento das florestas causa danos irreversíveis à vida. Então, resposta para a questão 22 está na letra C, certo? O uso do termo irreversíveis está relacionado há uma intenção do jornalista de chamar atenção para a gravidade do problema. Então, resposta 22, letra C. A gente vai fazer uma questão bem importante, nós já tivemos numa prova do Colégio Militar aqui de Fortaleza, que é falando do LID, tá, gente? O LID é aquele primeiro parágrafo, que tem muitas informações, certo? O primeiro parágrafo do texto 4, o LID da notícia lida,
responde às perguntas próprias do gênero notícia jornalística, que são. Então, gente, a letra E tem todas, ó. Quem, o que, quando, onde, como e porquê. Na letra A, só, quer dizer, a notícia que você leu no primeiro parágrafo só tem quem e o que, quem, o que e quando, quem, o que, quando e onde, quem, o que, quando, onde, porquê, ou tem todas essas informações, quem, o que, quando, onde, como e porquê. Então, vejamos. O que é que nós encontramos no primeiro parágrafo, certo? Quem? Lembra que o primeiro parágrafo nós temos o seguinte: o que é a notícia? A notícia fala do quê? No Dia de Proteção às Florestas, comemorado nesta quinta, 19 de setembro, o Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade lembra a importância de refletir sobre o ecossistema mais rico em espécies de animais e vegetais do mundo. A destruição de florestas causa erosão dos solos, degrada as bacias hidrográficas, provoca extinção na vida animal e gera danos irreversíveis à biodiversidade. Então, gente, quem? O Instituto, né? O Instituto que faz esse alerta. Então, você pode dizer Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade e as florestas, né? O fato principal é justamente esse alerta, o alerta dado pelo Instituto Chico Mendes, na preservação da biodiversidade, quanto à necessidade de refletir sobre as consequências da destruição de florestas para o ecossistema. Esse é o fato principal da notícia. Lembrando que esse fato principal é o alerta, sobre isso aí. Quando ocorreu? No Dia da Proteção às Florestas, que ele fala comemorado nesta quinta-feira, 17 de novembro. Onde ocorreu? No Brasil, pois o alerta se refere às florestas brasileiras. Como aconteceu, gente? Com a comemoração do Dia de Proteção às Florestas. Quer dizer, foi dado esse dia justamente para fazer esse alerta, para chamar a atenção. Tá? Então, de que maneira foi feito isso? Com a comemoração do Dia de Proteção às Florestas. E por quê? Porque a comemoração do Dia de Proteção às Florestas foi considerado pelo Instituto uma ocasião propícia para lembrar a importância de refletir sobre o desmatamento e suas consequências para o ecossistema. Gente, é uma análise bem profunda desse primeiro parágrafo para encontrar todos esses itens. Espero que vocês tenham encontrado de alguma forma. Então, resposta letra E. Resposta letra E. E aí, para finalizar, a gente tem aqui uma tirinha. É a tirinha do Armandinho, do famoso Armandinho, menino do cabelo azul. Então ele diz, aliás não, né? Tem sempre aquele personagem adulto, e o adulto diz, então, você quer mudar o mundo sozinho? Ele olha, né? Não estou sozinho, só estamos espalhados, mas já começamos a nos reunir. Então vejam que eles já olhando para a pessoa, ele diz, não estou sozinho, só estamos espalhados, e depois ele se volta e diz, mas já começamos a nos reunir, a gente dá entender que aí vai começar a juntar essas pessoas e vamos fazer diferente, não é isso? E sobre essa tirinha, gente, nós temos assim, a análise da linguagem não verbal, lembrando, gente, a análise de linguagem não verbal é aquilo que você está vendo na imagem, são as ilustrações, os gestos, certo? Os desenhos. Lembre sempre da linguagem não verbal, é isso. E da resposta que Armandinho dá ao pai, permite concluir. Qual é a resposta que ele dá ao pai, gente? Ele diz, mas já começamos, parece que começa a dizer assim, não estou sozinho, só estamos espalhados, mas já começamos a nos reunir. Então, dá para concluir que o menino é ingênuo, rebelde, ele é ingênuo, é rebelde por essa situação, a gente pode chamar isso de teimosia, né? De rebeldia, de revolta? Não, claro que não. Teimoso e inconformista também não, a gente já tirou da letra A, o rebelde tão teimoso não. Contestador, tudo bem, né? Mas dissimulado não combina com ele, ele é bastante verdadeiro. Para ser dissimulado tem que ser fingido, né? E ele não é isso. Convicto, o que é convicto, gente? Estou convicto, estou convencida, estou certo. E otimista também, né?
Então, né, esperançoso, otimista, eu acredito, é positiva, que tudo vai dar certo. E a letra E diz arrogante, arrogante e inocente. Isso não é característica dele nesse contexto, né? Então, resposta para 24, gente, letra D, que é o convicto e otimista. É como o meninozinho, o Armandinho, está aqui, né? E aí vocês fizeram as 12 questões e depois, né, fizeram também uma belíssima produção textual e fala de quê? Cria uma narrativa em terceira pessoa. Pronto. Primeira coisa que você vai marcar: narrativa em terceira pessoa. Contando a história, você vai relatar, gente, contar a história, fazer um relato, né? De uma, mas não um relato pessoal, cuidado aí, tá? Relatar, contar, né? Narrar. De uma ou mais personagens que se mobilizaram em defesa do meio ambiente. Olha, depois de falar tanto sobre o meio ambiente, nada melhor do que escrever sobre o meio ambiente. Fale sobre o que é que tem de ter no seu texto. O ambiente que foi protegido. É bom que vocês tenham escolhido um ambiente, não é claro, não é todo o planeta, porque você pode ficar atrapalhado na hora de escrever. Os riscos aos quais o ambiente estava exposto, o ambiente que você escolheu para proteger com o seu personagem, não é? O que foi feito para preservar esse ambiente? Como as personagens se sentiram depois de suas iniciativas conscientes? Com certeza se sentiram melhor, não é? Quando você tem essa consciência, essa iniciativa de fazer o bem, de saber que está cuidando do planeta, isso vai gerar algo muito positivo. Observações para essa redação: não pode faltar o título, o texto deverá ser redigido em prosa, vocês sabem que em prosa é um texto em linhas contínuas, que é o parágrafos, né? Obedeça características estruturais da narrativa. Você pode colocar todos os personagens, enredo, espaço, tempo, tipo de narrador, começa nessa terceira pessoa. E naquela situação inicial de equilíbrio, tem um problema, não é? Que é o conflito da história, vai se desenvolver, vai contar como aconteceu, chega no momento máximo, né, no clímax, certo? Momento mais tenso, e chega ao desfecho, a solução daquele problema, certo, gente? Então façam assim e tudo vai dar certo. O texto não deverá conter trechos dos textos da prova, cuidado para não escrever, esses textos não podem, as linhas serão descontadas. O foco narrativo, terceira pessoa, em mínimo de 20, no máximo de 30 linhas, lembrando que o Colégio Militar, ele colocou no edital, no mínimo de 15, no máximo 30, não passa menos, nem passa mais. Você tem que obedecer o que vai ser solicitado na proposta. Sempre lembrar o que vai ser solicitado na proposta. Então, se a proposta desse simulado é mínima 20 linhas, então você só pode escrever 20 linhas ou mais, menos não. Será atribuído grau zero ao texto que não atender ao tema, tá certo? O texto não deverá conter diálogos, nada de diálogos, respeitar o padrão culto da língua portuguesa, sempre, gente, sempre respeitar esse padrão culto. Não quer dizer que você tem que escrever com as palavras mais difíceis, não. Muita simplicidade, mas mantendo o padrão da língua. Para efeito de avaliação, só será considerado que você escrever com caneta de tinta azul ou preta, né? Na folha de redação definitiva, certo? E não faça qualquer marcação na folha de redação, além do texto. É isso, gente. Então, nós estamos encerrando aqui a correção do nosso simulado, nosso último simulado aqui de 2020. Eu desejo de todo o coração que vocês façam a melhor prova possível no dia 17. Acordem, vão dormir bem, certo? Dormir cedo. Acordem bem, tomem seu café da manhã, vá para o colégio militar e faça, respire sempre, faça uma maravilhosa prova. Dê o seu melhor, você já estudou bastante, estudou mesmo, se esforçou, fez tantas, quantas, sei lá, redações, né?
e se preparou. Então, gente, você já fez a sua parte. E agora, dê o seu melhor, certo? E aí a gente vai depois saber, né, se você vai realmente alcançar aquilo que você deseja nesse momento, ou talvez você nem deseje isso, eu não sei, mas com certeza se você se preparou tanto, o melhor, para fazer o melhor, você vai fazer o melhor, certo? Seja o que Deus quiser, né? Nada melhor. Então, o poder está nas mãos de quem busca idealizar uma história. Então, gente, recheada de sonhos realizados. Então, se o poder está nas suas mãos. Então, você que vai fazer a sua história, tá certo? Então, tenha uma excelente prova. Acredite. Você deu o seu melhor e tudo dará certo. Tá bom? Então, Deus abençoe. Há muita, muita, muita gratidão por tudo, tá? Fico na torcida, torcendo por cada um de vocês. Vai acontecer o melhor, tá? Acredite nos seus sonhos. Nós somos o tamanho dos nossos sonhos, tá?